Bela Belíssima camisa camisa. também, parabéns. Homenageando o grande. Olha, você tá com uma camisa do período barroco. Yeah. Tá Vamos aqui, ver, ó. esta obra está em Florença, na Itália. Olha aí. Olha que coisa ali. O senhor é Isso aqui Foucault, eu ganhei né? de aniversário. Não. Ganhei de aniversário isso aqui. A minha compadecida, ela. Compadecido. Minha compadecida, foda. Achei o Pô, nariz, viu? achou. Olha, a primeira coisa que eu comentar, achou o nariz. Pô, tem Sabe onde personalidade tava? ali. Sabe onde tava, cara? Aonde? Dentro da peruca. Porra, velho. Aí Eu coloquei não quero, bagulho hein? ali. Não tem cabimento. Não tem cabimento um negócio desse. Foi bom, cara. Foi bom. É. E pra variar, Celo atrasado. Que novidade, não é mesmo? Eu acho que se ele chegasse no horário, eu ia ficar chateado. Eu ia questionar ele. Uma quebra de expectativa, né? Por que você tá chegando no horário que a gente combinou? O que tá acontecendo? E dormir. Ele tava viajando? Acho que tava fazendo camping, sei lá, trilha. Camping? Tá, o Celo. Cara, imagina o Celo fazendo Celo camping. aventureiro. Ele tá fazendo trilha, pelo que eu vi. Agora eu não Cara, sei. que Celo não é o Celo do nosso multiverso, cara. Esse é outro Celo. Já é. Caralho. É outro Celo eu ver esse, aquele. desculpa. E ele é cheio de coisa também em relação a conforto, assim, né? Olha, o Celo. A roupa! Você tá com a roupa floridinha. Eu vim de acordo, gente. Olha lá. Olha aí, fera. É o dress Caraca. code, cara. Tá? Roupinha florida, é muito bom, mano. Tamo firme e forte aqui, hein? Tá um Que calor, bonito. cara, com essa camisa. Puta que pariu. Tá muito quente. Cara, ela aquela flanela? Isso aí o que é? Não, é linho, né? É um linho. Você tá Não, bonito, então, cara. Você tá parecendo um curador de museu, assim. Você tá. É verdade, com esse óculos aí de Você tá numa vibe. espessura. Eu sei o que é melhor pra você, sabe? É legal. Consultor, né? O famoso consultor. Consultor. Você é É consultor agora. Você deve Senhor investir consultor. em renda fixa Isso, e ter um exatamente. pouco em ações. Lógico. Porém, você ainda é casual com a Florida. Então, assim, trabalha enquanto você se diverte, entendeu? Você tá ali num. É isso. Você tá tipo na Trabalhar é praia se com o notebook, divertir. entendeu? Lance de profissão, desculpa interromper, que eu preciso falar. A gente tava procurando apartamento. E aí a gente foi com um corretor lá, né? Olha lá. Aí o corretor tocou o interfone. Ixi. Aí, oi, eu sou corretor. Eu vim visitar o apartamento X aqui. Aí o cara da portaria, mas você é de qual imobiliária? E ele, corretor. Eu sou corretor. Corretor de mó nome ofendido com a corretor. pergunta, ele falou, corretor não precisa de imobiliária. Tipo, o cara é independente, assim, sabe? E ele ficou muito ofendido com a pergunta. Do tipo, que imobiliária você é? Mais alguma pergunta? Sou corretor, mais alguma pergunta? Lembrei disso. Corretor, mais alguma pergunta? Cara, tipo, Caralho, mas eu achei arranjando problema por nada, assim. que aleatório, porque eu achei que você pode ter corretor da imobiliária, não é? Normalmente. Sim, pô, eu sou Mas você corretor da imobiliária tal. Normalmente. Correto, sim. isso é. Mas ele é corretor. E ele lecionou. Ele falou, com licença, corretor não precisa de imobiliária. Ó, Saiba disso. Aí. Pergunta indelicada. Eu estou engatilhado com o que você me disse. Então é isso. Toda imobiliária tem corretor, mas nem todo corretor tem imobiliária. tem imobiliária. mas tem que ver isso no sindicato dos corretores, cara. Será que pode mesmo? Um agente livre, assim, do nada? Sem imobiliário? Agente Acho que pode. Sem representante? Sei não. Não sei, cara. Não. Aí, pá, precisa ter o Ele deve- o CRES, o corretor, sei lá. O CREA, CREA não. de corretores. É Crédito CREC? corretor. CREC. Porque CREA é de economia e administração, que eu não sei quem que usa também. CRC deve ser. Sou economista. Não sei como funciona. Trabalha pra qual banco? Eu nunca tive que... Não precisa de Eu banco. nunca tive Sou que provar. economista. Eu sou Não precisa de economista, banco. Economista não precisa de banco. Não precisa de banco. Delicado, senhor. Delicado sua parte, falta de sensibilidade. Ai, caceta. Ai, mano. Ó, Começa aí, vamos vai, lá. Pera aí, tá dando vontade de rir, calma aí. Pera aí. Pera aí. Só enche de saco. A Jenny ficou mal. Desculpa, eu tô fazendo barulho. Ô, Jenny, oi! Ah, você tá Oba! com Um fone? oi pra você. A mão ali. Então vamos lá. Vou começar, que aqui a minha vida eu toco Então sem paleta.
Vai. Aoba, galera! Bem-vindos a mais um One More Tab Podcast. Seu podcast que vai abrir uma aba mental na sua cabeça que talvez nunca mais feche. Dessa vez, mente um pouco mais fresca depois de uma semaninha de férias que eu tirei. E a partir desse, a ideia é que eu mantenha aí um episódio a cada 2 semanas, porque sim, porque cansa editar. Pensei nesse tópico logo após o final do episódio anterior, que eu conversei com a Fernanda, que é consultora de imagem e estilo, e é uma pessoa que eu conheci no ensino médio, e lá no final do episódio, inclusive é no pós-créditos, né? Se você voltar lá, você vai ver, inclusive, fotos minhas no ensino médio, então recomendo, se você tiver interesse. Se você tiver interesse. Ela comentou uma coisa que me deixou um pouco até tímido, surpreso, mas a frase que ela comentou e que vai ser a guia para esse episódio é: na minha escola, até os nerdolas eram populares. Foi mais ou menos assim. Os nerdolas eram populares, e no caso dela, ela estava falando de mim e de um dos meus convidados de hoje, que inclusive já é a segunda vez que ele vem aqui, né? Então já vou aproveitar e já vou apresentar ele aí novamente. Henrique, seja bem-vindo mais uma vez. Lindo! Obrigado. É um prazer abrir mais uma aba do meu coração e no coração de você, querido telespectador. Obrigado, Henrique, pelo convite. Eu que agradeço mais uma vez você ter aceitado esse convite e a gente estar imitando o Silvio Santos aqui logo no começo. Começou já. Já fudeu. Além disso, né, eu e o Henrique, nós éramos sempre inseparáveis desde o ensino fundamental, no ensino médio também, nós éramos conhecidos como os Henriques, não tinha uma separação, né? Logo no começo a gente fez várias amizades, né? E uma, inclusive, a gente mantém até hoje, virou um parceiro de vida também. Também venho trazer essa pessoa aqui para falar de nerdice, de popularidade, ensino médio em geral. Para mim, é a referência que vem na cabeça quando estas palavras têm um overlap aí no diagrama de como que é? O Van? De Venn. Diagrama de Venn. Tá aí, tá. Popular, nerd, otaku, ensino médio. É essa pessoa, que é um grande amigo meu também. Tem uma honra de ter ele como convidado aqui hoje. Celo Marques Morelli, ou Celo. Seja muito bem-vindo, Celo. Morelli! E aí, gente, tudo bom? Uma honra, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz com o convite e fiquei muito curioso para saber como que a gente vai conversar sobre isso. Porque, assim, hoje em dia, se fala popular, eu falo, não, quem ser popular? Mas muito feliz de estar aqui, iniciando nas abas aqui do seu podcast. Muito obrigado, Celo, muito obrigado. Seja mais uma vez bem-vindo. Exatamente isso, a gente vai ver no que vai dar essa conversa. A gente vai até contar de quão assustador foi o primeiro contato que eu tive com Marcelo Marques Morelli. Foi um dos momentos mais assustadores da minha vida. E aí você acompanha essa história depois da vinheta. Olha aí o gancho. Foi. Celo, você lembra como foi que a gente se conheceu nos primeiros dias da escola? Você lembra? Cara, eu lembro dos dois. Do meu primeiro contato com o Harry e com você. Com você foi mais marcante, o Pagode. O Henrique. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ele já começou falando dos nossos apelidos aí de ensino médio, que é como o Celo nos conhece. Então, para quem não sabe, o Henrique é o Harry. Hoje em dia, talvez não tanto. Não sei dizer, temos que voltar para verificar, mas ele tinha uma semelhança muito grande com o ator, o personagem de Harry Potter. E, da mesma maneira, quem vai falar de Pagode? Eu posso falar, porque sem querer, fui eu que dei a alcunha, né? Fala aí, fala aí. Quando a gente entrou na escola, a gente raspou a cabeça, né? Rasparam a cabeça num trotinho bem amigável. Na minha cabeça, o Henrique ele ficou parecendo muito o Zeca Pagodinho. E aí eu comentei isso e alguém falou pagode, e é isso. E a partir daí... E ficou. Foi isso. Para todo sempre. Bacana. Eu gosto do Zeca Pagodinho. Cara, ponta firme, né? É uma instituição, né, cara? É isso.
como vocês bem disseram, a primeira semana lá do Bentão foi semana de trote. Eu lembro que essa semana até me rendeu uma chamada na coordenação, perguntar por que eu não fui nas aulas da primeira semana. Eu falei, pô, sou do Grêmio, meu. Que isso, que aula? Você tá louco? Aí nessa primeira semana a gente fez várias gincanas, né? Várias coisas para integrar todo mundo, né? Dar umas boas-vindas pro pessoal. Entre elas, cortar o cabelo e tudo mais, tinha que fazer um teatro também lá. Uma das gincanas, que você acumulava pontos para a sua sala, a sala deveria ser vencedora dessa gincana e tudo mais, era de comer 6 bolachas água e sal, vulgo creamy cracker, em 1 minuto. Você deveria comer 6 bolachas. E assim, se você come uma, se você comer uma em 10 segundos, é tranquilo. O problema é quando você vai acumulando as bolachas no bolo digestivo da sua boca ali. Ela vai parece um fermento, assim, é terrível. Mastigar é complicado, né? E daí o pagode foi eleito para tentar isso daí. E eu era quem tava cuidando do local lá todo, né? Aí o pagode foi tentando. Aí ele tava conseguindo. Caiu, a bolacha era quadrada, caiu uma bordica no chão. Aí eu falei, não, você está roubando, 15 tá avos. roubando. Tome mais uma bolacha. O Maes Não, ganhou era um extra. uma migalha, basicamente, que caiu e ele pediu pra eu comer outra. Aí ganhou mais uma. Aí quando terminou, alguém te deu uma ideia brilhante, né, Pagode? Alguém, pra mim, era uma voz do demônio atrás, assim. Acho que era algum outro veterano da escola lá. Com certeza. Virou, ô bicho, fala farofa. E eu não sei o que deu em mim, que eu resolvi tentar falar farofa, não tive nenhum filtro no pensamento. Eu fui e falei farofa. Só que aí, como já tava com lá 7 bolachas creme cracker dentro da boca, eu falei farofa e todas as migalhas foram à frente, e quem estava à frente, Marcelo Marques Morelli, sentado. Então, ele foi investido com todas as migalhas babadas de creme cracker. E logicamente flocado. Flocado. E logicamente, na época eu era cabeludo, né? Não parece, mas eu era. E daí, durou o tempo do trote, durou o tempo de cream cracker no meu cabelo. Eu fui tirando ali, tá lavando. E fiquei surpreso quando tudo isso aconteceu, na verdade, que eu não tava esperando. De um bicho recebi a flocada na cara, assim. Foi. Daí eu não sei como que o pagode ficou após tudo acontecer ali. Eu fiquei surpreso disso. Veja bem, era a minha primeira semana numa escola nova, né? A escola é o Bentão. Então era tudo muito novo, eu tava querendo me integrar ali, então eu tava participando de todas as brincadeiras, né? Deixei cortarem meu cabelo e tudo mais para parecer com o Zeca Pagodinho. E na minha perspectiva, né? Eu queria realmente ganhar isso aí. Só que na minha frente tinha o Celo, que era lá um veterano, era do Grêmio, tava organizando tudo. E galera, para quem tá vendo em vídeo, você olha para ele com essa imagem super amigável hoje, calvo, óculos de consultor economista. Mas na época, ele tinha o cabelo comprido, roupa toda preta, coturno bico de ferro, certamente, porque fazia Senai também. Tinha também as pulseiras com os rebites, não rebite, mas as pontas. Metaleiro. Imagina um metaleiro do mal. Umas correntes penduradas. Exato. Então. Esse era o Celo. Era uma imagem assustadora, assim, um primeiro momento, né? Não passava uma imagem aí de uma pessoa mais fechada, já fazendo referência de novo ao episódio com a Fernanda. Voltem lá e deem uma escutada. Então eu fiquei muito assustado quando aconteceu isso, de eu cuspir na cara desta pessoa, mas o que ele fez, ele só bateu a mão na cara assim e falou, porra, bicho, caramba, e começou a dar risada. E foi isso. E aí foi a partir daí que começou esta bela amizade. Eu não sei como que partiu disso para a gente ficar mais próximo, mas eu lembro que a gente fazia curso técnico na outra escola, ia junto e tudo mais. Então, através de amigos ali em comum, a gente acabou se aproximando, né? Foi um momento, assim, muito assustador, mas já logo de cara eu já tive esse contato com uma pessoa que ali na escola
era popular em certos grupos, as pessoas te conheciam por você ser do Grêmio. Mas você, Celo, você já se via como uma pessoa popular naquela época? Cara, acho que não. Não sei. O Bentão era meio grande, né? Uma escola grande, era difícil ser conhecido por todo mundo, ser popular de verdade, assim, né? Mas, não sei. Acho que por ser do Grêmio ajudou um pouco a conhecer mais gente, né? E daí, Uhum. ser Eu ia falar que era uma figura exótica, mas tinha muitas pessoas parecidas comigo lá, né? Então, acho que não era tão exótico assim, né? Exótico, ótimo. Mas, eu Caramba. conhecia. Eu tinha a impressão que lá no Bentão, nossa escola, qualquer um poderia ser popular. Não sei por quê. Que a minha irmã estudou lá também, né? E daí eu, como um jovem mancebo numa festa junina lá, e eu vi também aqueles cabeludos, metaleiros, todo mundo super legal. Pô, eu quero ser igual a eles, cara. Quando eu crescer, eu quero ser igual a eles. Aí ia entrar lá também, e daí meio que eu tinha o sentimento que eu poderia conversar com quem eu quisesse lá, que as pessoas iam conversar de volta e ia ser super legal. E eu acho que isso ajudava um pouco a conhecer mais gente, né, a conversar com outras pessoas e tudo mais. Mas assim, popular de falar, não, eu vou ser o rei do baile, não. Rei Não do tinha esse baile. sentimento, não, cara. Acho que não. Ai, ai. Mas, é isso. As minhas primeiras impressões era aquela escola de filme americano, sabe? De como você falou, de ter o baile ali, a gente tinha aqueles armários pra guardar as coisas, que parecia de escola de ensino médio americana, e aí tinha os grupos, né? Tinha o grupo lá dos metaleiros, de um lado, tinha os no nosso caso, Brasil, né? Tinha os pagodeiros do outro, tinha a galera do Kung Fu, sabe? Tinha os diversos Você tá- grupos e... Você E praticamente aí- tá descrevendo um presídio, né? A galera, tipo, não precisa se exercitar, tomar banho de sol. Os armários pra ficavam de um guardar os lado. pertences Cara, dos não, os roqueiros estão no supino. Mas para mim, cara, desde essa época é o que eu tava falando com o Fernando também, era um momento que a gente, saindo do ensino fundamental pro ensino médio, expandiu muito nossa visão de mundo, porque era num lugar só, grupos tão diferentes, pessoas tão diferentes que se expressavam da forma que elas queriam, né? Às vezes você tentava se encaixar em algum daqueles grupos, ou se você quisesse simplesmente ser você mesmo, tava tudo bem, porque ninguém publicamente ia te julgar quanto a isso. Eu sempre senti isso no Bentão. Foi assim pra vocês também? Pra mim, foi um choque também, porque eu e o Henrique, a gente estudava numa escola de bairro e era tudo muito uniforme. Assim, as Literal. pessoas tinham que, inclusive, vestir uniformes. E a gente era muito pequeno. E, de repente, a gente foi para uma escola que era da cidade, não era do bairro. Então, vinham pessoas de vários lugares diferentes, de várias caravanas e de várias vivências, né? Então, de repente, a gente fumando no intervalo. Tinha gente... Umas coisas que eu Ah acho lá, muito ó o absurdas presídio até de hoje, novo. assim. Tipo, um moleque de 16 anos fumando e todo mundo de boa com isso. Assim. Verdade. Cara, você podia se vestir como você quisesse, você podia se expressar, então com certeza foi um choque muito grande, né? E foi aí que eu comecei, inclusive, a entender melhor quem eu era, o que eu valorizava, tanto que naquele mesmo ano eu me tornei vegetariano, que é uma coisa que eu não sentia nem vontade, nem pensava sobre isso no ano anterior, que eu tava na escola do bairro, né? E eu acho que estar nesse ambiente proporcionou esse espaço para eu entender que eu poderia ser outras coisas que não aquilo que eu conhecia até então, né? E aí, por isso que eu virei vegetariano e também um babaca. Não, isso aí você já era, não vem não. Não vem botar a culpa nesse no médio, não. É. Mas cara, foi isso, gente. Desculpa que tá rolando uma cena muito engraçada. Agora tem uma namorada engatinhando aqui atrás pra não aparecer. Meu Deus do céu. Que isso, velho? Ficou seu cabelinho passando. Não, só um cocuruto ali do... Cabelinho diferente do Adoc, né? Mas o que é isso, cara? As coisas que ela se submete. Eu tava pra perguntar se é o cachorro novo que vocês estão aí, adotaram? Cachorro O que que novo. Não é. Essa foi boa demais. Ela não quer atrapalhar. O Adoc olhando uma confuso, assim. era? O que tá acontecendo? Ai, desculpa, continua. Mas enfim, é isso. Foi muito marcante pra mim, né? Quando eu olhei pro Sim. Celo, eu vi, brilhou, assim. É como uma criança vendo um robô, assim, sabe? Um robô. Tipo, cara, ele pode ser isso, sabe? Que legal. Quando eu vi o Celo, acho que foi isso também.
Eu também fiquei Tanto com que medo no dele. meu caso, depois que raspou, o Henrique já tinha cabelo comprido antes, né? Mas depois que Sim. rasparam o meu cabelo no primeiro ano ali, eu resolvi deixar meu cabelo crescer, porque eu falei assim, aqui ninguém vai me julgar, inclusive eu vou me sentir até parte de um grupo ali, né? Mesmo que eu era metaleiro poser, porque eu tinha a camisa do Pantera e não sabia que era banda, né? Muito bom, muito bom. Era que tava em promoção, né, no camelô lá, é isso. Era do Aqui meu dá pra primo comprar. me deu a camisa. Aqui dá pra Aí, ó. comprar. Vocês falaram, eu tinha reparado em partes, mas eu também estudei no SESI, né, no ensino fundamental. E o SESI, se você pesquisar agora, o SESI vai ter todo mundo de uniformezinho, alguns até com a blusa pra dentro da calça, a calça shorts, calça de moletom azul obrigatório, né, e tudo era muito uniformizado e também não tinha muito espaço pra individualidades lá. Era reguada na mão. Mas assim, eram umas Olha. coisas Caramba. bem assim, rígido, né? Tinha muita gente que tinha aquele estilo o estilo de mais de periferia, sabe? Então, quem morava mais distante, sabia conversar mais com todo mundo, se desenrolava melhor. E eles acabavam virando pessoas populares, né? Que todo mundo conhecia. Não tinha, cara, era difícil você encontrar alguém que era metaleiro ou encontrar uma galera que curtia anime, assim, sabe? Tinha a galera que via TV, como você vê TV, mas os nerds doentes que se engajava, que comprava a revista Ultra Jovem para entender mais sobre o Dragon Ball Olha lá, aí. era difícil de encontrar, né? Então, era difícil você formar um vínculo pelos seus gostos, né? Pelos seus hobbies lá. E daí eu senti, Olha. isso que vocês falaram, que vocês sentiram quando vocês entraram no Bentão, eu senti quando eu fui lá na festa junina que eu comentei, que eu vi toda aquela galera lá diferente, tá? Falei, pô, que animal, cara. E foi isso, daí meio que virou um objetivo meu entrar lá nessa escola. E daí, sem querer, eu acho que isso ajudou eu me encontrar também. E assim, acho que foi um dos momentos mais plenos da minha vida, assim, que eu sabia, que eu tinha muita certeza, muito engraçado. Sabia quem eu era, sabia o que eu queria, eu sabia o que eu queria vestir, como eu ia me portar. E pô, foi um momento de muito pouca timidez. Assim, eu sou uma pessoa muito tímida, né? Lá, acho que foi o momento que eu fui menos tímido na minha vida. E eu acho que o ambiente mesmo proporcionou isso, né? É engraçado, né, que não era algo que eu sabia que estava acontecendo, né? Agora, olhando em retrospecto, eu penso melhor. Mas é muito curioso, né, esse tipo de coisa. Sim, sim. O que você falou, eu e o Henrique, por exemplo, e nosso amigo Bruno, somos amigos de infância a gente se conhece desde os 7 anos de idade. Como o Henrique falou, na escola nossa lá de bairro, né, era tudo muito uniforme, mas o engraçado é que entre nós três aí, que somos grandes amigos até hoje, a gente se conectou pelo Dragon Ball. Foi em algum momento, alguém comentou que ia assistir, que gostava e tudo mais, e a gente começou a conversar. E a gente formou o nosso grupo ali. E acho que já naquela época eu sentia que era um grupo muito fechado, muito pequeno aí, e eu não me sentia confortável em partilhar com o mundo, ou com o mundo que a gente sabia, né, que a gente conhecia, que era a escola, esses meus gostos, né, eu sentia esse receio de ser julgado, porque as pessoas mais populares ali na escola era a galera dos esportes, e eu não conseguia me espelhar em ninguém ali que se assemelhasse mais a mim ou aos meus gostos, então, né, a gente meio que reprimia só entre nós, assim, só entre nós era meio que o espaço seguro, né? Não sei se você sentia isso assim também, na época do ensino fundamental. Com certeza a gente tinha gostos peculiares para aquele ambiente, né? É você Sim. falando, eu imaginei a gente passando com os livros na mão, e chega um cara assim, empurra a gente, ei, seu perdedor! E corre, assim. Mas não era assim também, né? Não. Mas com certeza a gente conseguiu se encontrar dessa forma. Lá mais pro ensino médio a gente conseguiu expressar isso de forma mais livremente, né? Acho que essa também foi a vantagem. E é foda também, porque não era tão bem visto também nos anos 90, 2000, como é agora. Hoje, cultura geek é uma das que mais crescem, faturam e, sabe, move a economia. Então, hoje não é feio. Hoje não é estranho você gostar de comics de Marvel, sei lá, de anime. Então, não que fosse feio, mas era uma coisa mais infantilizada na visão dos outros, eu acho. E acho que isso se quebrou bastante, né? 8ª série, se você tivesse o caderno do Homem-Aranha, o pessoal ia dar risada de você. Tinha que ser pra menina, tinha que ser uma mulher com uma prancha na praia. É de surfista. Felipe Dilon, né, cara? Felipe Dilon. Se você tivesse alguma coisa de super-herói, é o que você falou. Tilibra de surf. Era o quê? Tinha que ser tilibra de surf, com a pastinha preto fumê, e era isso. Não,
Não dá. Coisa de super-herói. Era muito infantilizado, como você falou, né? Tinha um estigma social muito grande relacionado a gostos relacionados à cultura pop, geek, anime, Exato. etc. Exato. Como você falou, hoje em dia isso já é muito diferente. Hoje em dia Muito. é mainstream, é natural, né? Mas quando a gente foi pro ensino médio, não era tão natural assim ainda, porém, naquele ambiente, eu via pessoas que tinham maior desenvoltura social, ou que, sabe, se movimentavam ali pelos grupos, ou tinham grupos maiores de pessoas que tinham gostos similares ao meu, que eu me senti seguro em compartilhar, e foi ali que eu também me desenvolvi. No ensino médio, quando a gente fala lá, voltando ao estilo prisão que o Henrique comentou, que tinha os metaleiros, tinha os pagodeiros, tinha os otakus, era identificado os otakus, ou nem sei se falava nerd ou se falava geek, sei lá, também não, pouco importa, né? Mas tinha esse grupo de pessoas ali que tinham gostos similares, que já eram mais velhos ali, né? Estavam no segundo, terceiro ano, quando eu e o Henrique entramos, e que, de certa forma, para mim, pelo menos, meio que criava esse ambiente onde eu não me sentia com vergonha, eu me sentia seguro de poder expressar os meus gostos, de conversar sobre isso sem nenhum problema, né? E essas pessoas também eram, entre aspas, populares. E o Celo também, como ele disse que ele não era popular, mas eu acredito que por ser parte do Grêmio, por ser os 3 metaleiros com cabelo loiro comprido, era uma descrição ali muito específica, meio que todo mundo sabia quem era o Celo. Ou é o Celo, ou é o Chitão, ou é fulano. Ou é o Queca, né? Era o outro. Era muito específico, porque cada um se expressava podendo se expressar da forma que você gostaria, você também meio que se destacava. Eu acho que era natural também, né? Não só se identificar com as pessoas, mas se destacar de alguma forma, né? E agora, uma coisa interessante, porque Perdão, querido, pode falar. Diga lá, Tino. O Tino respondeu a gente. Vamos falar disso aqui. O Tino respondeu a gente, cara. O Tino respondeu a gente, na vida, cara. Parabéns, gente. Isso aí. Galera, a vida. Eu postei no Instagram do podcast, corte, né, do vídeo meu e do Henrique fazendo lá a paródia do Tino Marcos, do tombo do Tino Marcos. Eu postei só aquele corte, marquei o Tino Marcos, nosso colega, né? E ele comentou com 3 emojis de risada. É isso. Muito obrigado aí, Tino. Tamo junto. É isso, exatamente. Queremos você aqui, Queremos você aqui. Queremos você aqui, Tino. Queremos você aqui, Tino. Quando a Fer falou no último episódio sobre até os nerdolas eram populares, é engraçado porque, tipo, é uma frase com muitos estigmas, né? Sim. Primeiro, nerdola tem um grau de interação menor, a gente pode assumir isso. Menos sociáveis ou mais reclusos. E também o que é nerdola, né? É um termo muito guarda-chuva. Ela pode estar se referindo a alguém que estuda muito. Não é o nosso caso, então tem que ser outra coisa. Tá se referindo, então, a realmente o que você tá falando. Os otakus, a galera que gostava de anime, que era meio diferentinha e meio estranha, que andava com chaveirinho de anime. Um gorro do Poring. Do Ragnarok. Gorro de Poring. Exatamente. Entender que isso, historicamente, se você tem esse set de perfil, naturalmente você não vai ser tão popular, seja lá o que você queira dizer, né? Eu acho que num contexto do que a gente tá falando aqui, popular é aquela pessoa que ou muitas pessoas já interagiram, ou já sabem quem são, né? Conhece por nome, ou às vezes a pessoa fez algo que marcou muito, sei lá, ele se cagou um dia na escola. Aí de repente ele fica popular, né? Vira o cagão, né? O famoso cagão. O famoso cagão. Tem várias coisas, né? Mas eu acho que um dos motivos deles falarem que a gente é popular, por exemplo, é que eu acho que a gente meio que perdeu o medo de ser a gente, cara. A gente tava se divertindo, a gente tava no dia a dia ali fazendo o que a gente queria, sem medo do que eles iam pensar muito. Não sei, a gente tava muito ativo, muito proativo, de querer fazer as coisas. A gente tava ali, a gente tava existindo ali de uma forma mais ativa, né? Porque a gente não tinha medo de ser rechaçado como a gente era, por exemplo, no ensino fundamental. Não sei. A fala da Fernanda no último episódio, que ela comentou é que, do termo popular, né? O que me deixou surpreso, assim, né? Ela falou que muita gente conhecia a gente, muitas pessoas queriam estar no nosso ciclo de amigos também. Tipo, olhavam pra gente com certa admiração.
digamos Que assim. bom. E é isso que me deixou muito surpreso. Eu falei assim, como assim eu? Tipo, a gente? O que você tá falando? Mas se eu volto atrás e eu lembro lá das minhas primeiras semanas do Celo, ó, o Celo, se prepara, mas o Celo era alguém que eu olhava ali com admiração também. Falei assim, pô, um cara super bacana, divertido, que se veste da forma que ele quer, se expressa da forma que ele quer, não tá nem aí. Eu acho que também vem disso também. Você tá admirando alguém ali, pelo que a pessoa é, claro, mas porque você se vê naquilo também. Você fala assim, da possibilidade de você também se expressar daquela forma, porque é algo que te interessa, né? Então isso pra mim foi algo que surpreendeu bastante, porque eu olho pra mim e falo assim, eu popular, sai fora, né? Não tem nada disso. Depois dessa, né, e como você falou, o Nerdola, né, entre aspas, ela realmente falou do pessoal que gosta de anime, que gosta de cultura geek em geral Jogos e tudo eletrônicos. mais. Amigos Minigames, virtuais também. Amigos RPG. virtuais. Mas, Ricão, tinha uma coisa que eu acho que é importante falar, que eu acho que você fala que você não se imaginava sendo popular, mas você escolheu isso, sendo muito honesto. Não sei se você se lembra, mas no começo do segundo ano, quem deu boas-vindas para todos os novos alunos. A gente se colocou em cima de um anfiteatro e contou uma piada idiota do Chu. Então, assim, É verdade. logo ali você já está se colocando como uma âncora, uma referência. E assim, Tem razão, né? pessoas que, se a gente não quisesse isso, ou se isso fosse uma questão, a gente não ia se propor a fazer esse tipo de coisa. Então, acho que isso vem naturalmente pela nossa vontade de engajar e querer fazer algo legal. Produto dessa vontade natural de querer fazer algo legal, entendeu? De criar um momento, uma memória boa na vida deles. Eu tô falando desses momentos específicos, né? Por que eu entrei no Grêmio depois, né? Pegando o bastãozinho ali do Celo. Porque eu também queria... Pera lá. Não. Que isso? Lá ele! Não, foi na amizade. Ele passou o também, bastão. gente. Passou o bastão. Do mesmo Foi amizade. criador de Eu Pinto Pequeno, vem aí pegar o Exatamente. bastãozinho do Celo. Peguei o bastãozinho, veja bem. Pra bem pintar específico. pequeno, tem que ser um bastãozinho, tá certo? Ainda bem que eu não decepcionei ninguém, gente. Tá tudo certo. Ai, caceta. Ai, excelente. Então, depois que eu peguei o bastãozinho do Celo, Ai, eu... E comecei a fazer o Grêmio também. Por quê? Porque tinha vontade de... Tem essa necessidade de engajar, de fazer algo legal. Criar situações agradáveis, divertidas. Porque a gente gostava de organizar coisas, sim. participar das coisas, né? Eu acho que as pessoas conhecerem a gente é subproduto disso, né? Acho que a gente estaria feliz fazendo coisas menos na cara também. Mas foi isso que a gente fez. E aí eu acho que Sim. naturalmente influencia. A Fernanda, ela era um ano depois da gente. Então ela foi diretamente afetada por tudo isso que eu tô te falando. E é subproduto da nossa vontade de querer estar vivo, cara. De querer fazer as coisas, de querer engajar. E a gente tava se divertindo, né? E naturalmente esse tipo de coisa acontece, sabe? Quando a gente escuta de pessoas que se apaixonam por outras, geralmente outra pessoa não tá tentando, sabe? Ela tá sendo ela tá sendo espontânea, ela tá sendo... Por exemplo, por que eu sou apaixonado pelo Celo? Por causa do bastãozinho. Eu não precisei me esforçar pra gostar de vocês. Nunca precisei, entendeu? E no processo de você ser você mesmo, isso brilha, cara. Essa sua espontaneidade, tua natureza, as pessoas percebem que você tá simplesmente sendo você. Isso por si só, independente de seja algo que elas queiram ser ou que elas aprovam ou não, aquilo é uma coisa a ser reconhecida, entendeu? E ser apreciada. Acho que é uma leveza natural que, independente do estilo ou da forma que a pessoa se mostra, acaba se sobressaindo, né? Tipo, é uma coisa natural, não forçado, por assim dizer. Pô, né? imagina, a gente olhou pro Celo quando a gente conheceu ele, falou, pô, o cara ele tá fazendo o que ele quer, sabe? Olha que foda. E Eu tinha medo. Eu tinha medo. Medo ou temor? Que a minminha imagem, segundo o episódio da Fernanda, a minha imagem passava intimidação. Que era isso. Sim. O estilo Caramba. intimidador, exato. E aí, veja só você hoje aí, César. Qual que você acha que você quer transmitir Cara, hoje com o seu estilo? Você sabe que é a história do Rançoverso? Eu comecei a pensar após o episódio da Fer, cara, porque assim, um monte de gente vem falar comigo em ambientes aleatórios, assim.
Tipo, no busão, eu quero ficar quieto, chegar alguém do meu lado, vamos conversar? E começa a falar, pô, mano, Ele abre a caixa de chat. cara, pois é. E eu falo, nossa, não quero conversar, não. E não falo isso pra pessoa, né? Eu sou educado, eu Uhum. fico ouvindo como se eu tivesse interessado. Mas daí eu fiquei pensando, será que o jeito que eu me visto demonstra que eu estou aberto a iniciar conversas, relações, e que eu sou um bom ouvinte? Eu comecei a pensar sobre isso, cara. Uhum. E eu falei, cara, não é normal eu não querer falar com ninguém e sempre falar com alguém. Às vezes é o seu karma, cara. Acho que é justamente por isso que eles vêm. Eles sentem tua aura Sem dúvida. de camundongo acuado, e aí eles vão lá e é ali que eles vão, entendeu? Ah, ali. E ali, ele não quer falar, vamos lá, ele não quer falar, fala. Porque eu me Não, visto mas- assim, o Henrique se veste do jeito que ele se veste, e eu acho que a gente não passa tanto por isso. Não sei o Henrique, mas. Não, eu de- meio que passo. Não importa o quanto eu fecho a cara, o tanto de bêbado que já veio aqui falar comigo, tipo, com o celular, fone, cara Fone. fechada, o pessoal vem, tipo, do nada, assim. Então também. Eu acho que tem muito do estilo e da aura também. É Mas, só você farmar ela direito que isso não vai é, acontecer. tem que estar lá. Mas uma coisa que o Harry Meu falou Deus. desse que, tipo assim, eu era do Grêmio, aí vocês souberam que existia um Grêmio, viram o que a gente fazia, e falaram, pô, vamos. E eu lembro até Uhum. que teve um erro nosso que tipo, virou tradição. Lembra que a gente criou o manual do bicho, Sim? que era um papelzinho? Era pra ser Manuel do bicho. E a gente escreveu Monoel, sem querer. E vocês criaram também fizeram uma edição do Monoel, né? Não sei se tem Grêmio ainda, mas isso deve ter virado padrão, sabe? Foi muito engraçado. Quando eu vi de você, eu falei, não, tá errado. Mas virou, cara. Tipo, o fato de eu ter quem me espelhar e falar, pô, que legal é ser tal pessoa, né? Talvez eu quisesse ser da minha maneira como ela tá sendo, né? Se expressar e não ligar pro local que ela tá, tudo mais. É interessante ouvir vocês falando que, tipo, assim como eu tive alguém, talvez vocês me viram, enxergaram dessa mesma maneira. Aí, eu passava por um contraste muito grande, porque assim, igual o Pagode falou, de manhã a gente estava no Bentão, e era, tipo, não precisava usar uniforme, era tudo bem, você ter cabelo grande, ou, né, fazer o que você quisesse, tudo mais. E daí de tarde a gente ia pro nosso ensino técnico. E o nosso ensino técnico era tipo um exércitozinho também. Meu Aí Deus. não pode ter cabelo grande, não pode usar bermuda, tinha que usar sapato de segurança, né? Mas, e os professores eram, tipo, todos dos anos 70 e estavam lá ainda, né? Tal. E, cara, eu odiava ir pra lá. Porque eu me sentia isso, cara, eu me sentia enjaulado, sabe? Tipo, eu saía de um lugar que eu era plenamente eu, super feliz, gostava de todo mundo. Tinha que ir todo dia num lugar que eu não conseguia fazer conexões com ninguém, cara. Não fazia sentido pra mim aquele lugar, sabe? E era muito louco o contraste. Eu ficava assim, tipo, alegria 100%, contrariado 100%, sabe? Era assim, cara. E todo dia, todo dia. Sabe o que é muito irônico disso, Celo? Ah, Que no Bentão você era metaleiro, mas quando você ia para um lugar que realmente tinha metal, você ficava totalmente. Fazer eletrônica. totalmente fora Mas do tinha metal lá. ambiente. Tinha Tinha metal. metal. Fio de cobre é metal, cara. Cobre é metal. O lugar que mais tinha metal, ele ficava triste. É chateado, né? Pô, tô no meio de um monte de metal. Chateado. Não é meu lugar E aqui. onde tinha que usar coturno, né? Porra. Lá eu usava coturno por obrigação. É, olha aí. Você era obrigado a ser Caraca. metaleiro. Linha de Obrigado. metaleiro metalúrgico. Metalúrgico. Mudava o sindicato, cara. Pô, era isso. Era o Sindicatos problema. metaleiros, sindicatos metalúrgicos. Então era muito Cara. difícil, assim, cara. Era muito ruim. E, tipo, eu acho que o meu estilo apareceu lá naquela época e eu entendi o que eu queria expressar naquela época do Bentão também, cara. Mas aí o tempo passa e a gente começa a pensar no conforto, né? Agora eu falo, porra, não vou andar de coturno e, sobretudo, 28 graus que tá hoje, no sol. Não dá. Mas na época eu andava, era questão de estilo. Era cool. Era o que eu Questão queria de estilo. dizer. Você se sacrificava, né? Que nem galera de cosplay. Vocês são especialistas, né? Terninho, pá. Ah, o Henrique o Raito, ele é. Você também, você foi de Tipo, Sanji, foi Raito. de blazer. Você já fez cosplay aí, fez recente, Já fiz de inclusive. Sanji, que já. é- Não, já foi de recentemente Sanji, já a- foi o cosplay. ocidental de Harry Potter. Ocidental ainda Não, esse eu fiz durante anos. E perguntando se as pessoas ainda acham que eu pareço Harry Potter, recentemente fui numa despedida de uma prima da Jenny, tinha
mais de 30 pessoas da família dela lá. Foi um Natal Premium que eu tive, assim. Natal Primo. E começaram a me chamar de Harry Potter. Então é isso. Ah lá, ninguém deu spoiler. Foi natural. Não, o que eu gosto é quando vê assim, alguém já disse. Eu só minha vida toda. Eu lembro que a minha irmã te conheceu, ela falou, nossa, você parece o Harry Potter. Daí você falou, eu ouço isso todo dia. Já me disseram, mais uma já. segunda-feira. Pois é. Sim. E um fato curioso sobre a Fernanda, cara, é que eu já tinha saído do Bentão na época que ela entrou, né? E eu dei a aula trote dela, da classe dela. Olha. Sempre estavam lá como alunos também, cara. E daí, hoje em dia, eu sou padrinho de casamento dela, cara. Tipo, ela casou Olha, com um grande muito amigo meu. demais. Pô, muito curioso, cara. Caramba, como o mundo muito gira, único, cara. Olha aí, pera aí. Tá aqui, ó. Essa eu acho que tá bem parecido, né? Esse aí, ele tinha acabado de... tinha acabado de mandar o A Vida é Pif ali, cara. Foi... Isso aqui é... Caramba. Ó, 3h30 da manhã, pós-mog, a caminho do Burger King. Isso, exatamente. Eu Mastigando tava gelo. Nessa vibe, eu acho. Mastigando o gelo. Caramba, Voldemort. Tô bem não, Rony. Tô bem não, Voldemort. Ai, caceta. Quando a gente tava lá no ensino médio, eu já tinha saído, né? Mas foi quando você montou o I'm Not a Nugget, né, Harry? Pô, você nunca tinha tido uma banda antes, né? Fez uma Como banda. que, como que foi, cara? Eu tenho curiosidade de saber. Porque assim, você sempre tocou violão, né? Desde que eu te conheço, você tinha o seu violãozinho aí, você fazia lá, tocava o som do daquele Tears of jeito, the né? Dragon lá e tal. Isso, eu tocava o básico, que ninguém que estuda sério toca, assim. Isso. Foi maravilhoso, cara. E eu acho que é muito naquele espírito do que a gente tava falando de estou sendo eu mesmo e vivendo tudo que eu... da forma que eu gostaria, sem medo de ser julgado ou rechaçado, né? A gente tinha menos responsabilidades também, né? A gente era adolescente, então dava pra ter esse tipo de coisa. E a gente fez uma banda que teve 2 shows incríveis. Nossa, 3, na verdade. Nossa, imperdíveis, meu. Olha, Shows lotados. eu, Fabinho na batera, Fabinho Guilherme na batera. Inclusive, o Fabinho Guilherme, um grande fã e apoiador desse podcast, me mandou mensagem recentemente dizendo que é um ouvinte ativo desse podcast. Então, um beijo, um abraço, Fabinho Guilherme. Saudade, meu grande amigo. Fabinho Guilherme. Sim, ele era baterista, né? E, cara, foi muito divertido, né? Porque são crianças tentando se organizar pra fazer alguma coisa. Então é bem divertido. Mas assim a banda foi o Grêmio, era tudo... Foi o Grêmio. De criança se organizando então, assim, e se a gente tá divertindo. aprendendo muito, assim, sabe? Foi bem... Foi divertido demais. Foi muito divertido. Não à toa que era um nerdola popular aí, ó. Tá vendo? É do Grêmio, então, banda. Isso influencia bastante. O Harry, assim, se me perguntasse quem era popular, eu falo vocês dois, mas o Harry é absurdo, né? É tipo, cara, estratosférico, não tem comparação. É muito popular. A banda é foda. Mas, novamente, assim, a gente só tava ali vivendo, né? Não tem muito o que falar. Não estava tentando ativamente ser alguma coisa, sabe? Só tava só se divertindo, né? Exatamente. E valeu a pena ser nerdola aí, ó. Conheci minha esposa assim, ó. A gente é nerdola até, a gente se conheceu por causa de joguinho também. Hoje a gente é nerdola de outras formas. Cara, mas nerdola, é que só no mundo atual, nerdola pode ser casado e popular ao mesmo tempo, né, cara? Na nossa época era impossível. Não ia dar. Não tem como. Mas é isso, acho que quando a gente para de pedir desculpa por ser quem a gente é e começa a viver viver da forma que a gente quer, acho que esse tipo de coisa acontece, assim, a gente começa a sentir mais à vontade, e sente mais vontade de fazer as coisas também, não sei. Eu sinto que... Falei a verdade, mano. Tá profundo. Tipo, eu acho que junta com a adolescência, que é uma época que a gente tá muito se formando, né, e muito perdido também, em geral, né, sem saber... Você tem muita certeza e sabe muito pouco, né, quando você é adolescente, né? Só papo de velho, né? Papo de careca, puta que pariu. Papo de careca. Do nada. Papo de cara. E tipo, esqueci o que eu ia falar. Foi mal. Eu não sei o que eu ia falar, cara. Tá tudo bem, cara. Eu faço isso todos os dias. Porque com a idade também a gente descobre outras coisas. Por exemplo, TDAH. Alzheimer. Não, diagnósticos e mais diagnósticos, né? A gente tava falando de ser quem a gente é, né? Apenas estar vivendo. Lembrei. A adolescência é essa fase que a gente não sabe muito bem para onde a gente vai, o que vai ser. E existe menos cobrança, existe alguma cobrança, tipo, vai fazer vestibular e tal, precisa ser alguém na vida. Mas é uma fase de muita potência, né, cara? Tipo, a potência
filosófica, né? Falando, tipo, tudo que pode vir Sim, a sim, ser. sim. É literalmente tudo. Você é uma célula-tronco, você pode ser qualquer coisa. E tudo é muito intenso e você tem muita vontade. E eu acho que isso que você falou é muito, muito real. Que a gente tem mais vontade quanto mais aberto e pleno a gente tá. Então era isso, cara. Era tipo, estudava à tarde, estudava de manhã, fazia parte do Grêmio, a gente ia nos eventos de anime e tal, ouvia metal. E era uma época muito diferente porque era tudo mais centralizado, os meios de comunicação, de informação, né? Saía um CD novo do Angra, a gente sabia que na segunda-feira ia estar todo mundo falando desse CD, e alguém surgir com uma revista, outro ia ter o CD para todo mundo ouvir e tal. E era muito bom porque era isso, era plenitude, assim, você tava lá inteiro. E eu nunca tinha pensado nisso, acho que é isso, cara. Acho que a sinceridade nossa da época faz as outras pessoas enxergarem como verdade tudo aquilo, né? E inspirar todo mundo. E complementando isso, eu acho que nós fomos muito privilegiados. Acho que isso tem que ser dito também, do tipo de ambiente que a gente estava. É uma escola pública, que é financiada pelo Estado, mas que tinha uma estrutura muito melhor que a maioria das escolas públicas da cidade, né, do Estado e tudo mais. Era uma estrutura muito boa, com profissionais, né, a gente conhece todos os nossos professores, a gente lembra até hoje o nome de todos, sem dúvida. Oi, vagabundo! Fomos muito privilegiados pelo ambiente que a gente estava ali em volta também, né? Inclusive, Orleide, beijo para você, que certamente está ouvindo aqui também, que permitiu que a gente pudesse ser dessa forma, se expressar dessa forma, né? Porque, primeiro, só o fato do uniforme ser opcional, por exemplo, já se permitia, nem sei como é hoje, mas não tenho dúvidas de que o fato do uniforme ali ser opcional e a gente poder se expressar pelas nossas roupas também, pelo nosso estilo, ajudou bastante a gente se ver nas outras pessoas e nos encontrarmos e nos expressarmos da forma que quisermos. Eu reforço mesmo que a gente foi muito privilegiado pela escola que a gente estudou, que trouxe essas amizades aí pra gente também, né? Nesse multiverso, sim. Nesse multiverso eu concordo, cara. Nesse multiverso. Maravilhoso. Ricão, Assistam lá, pessoal, o Celo no Rançoverso, tá lá no canal Henrique Vieira, no YouTube. Sem contexto, só assiste. Vários episódios, assistam. Já estamos com conversas preliminares com a Netflix. A gente vai ver o que vai surgir dessa colaboração. Mas eu também acho que a gente foi muito privilegiado, cara. É isso, né? Não são muitas vagas, né? Por ano lá. A gente prestou um vestibulinho para entrar, né? Para passar. Só que a gente foi privilegiado de saber que existia o vestibulinho, cara. Que eu conversei com muita gente ao longo dos anos ali, que não souberam que tinha essa possibilidade de se prestar vestibulinho para entrar num colégio que é um pouco melhor, que tem um ensino técnico integrado, tudo mais, né? A gente teve esse privilégio e, querendo ou não, esse meio acaba unindo as prisões, né? Os nichos da prisão ali. As prisões. Do cárcere. Proporciona a gente fazer essas amizades que é bizarro o quanto elas são duradouras, né? A gente é amigo faz 20 anos. Faz um tempo, né, cara? Então, foi isso, né? Foi um acaso. Se vocês continuassem no Castelo Branco lá, Castelo Branco, né? Eu não ia conhecer vocês. Quais as chances de a gente se trombar no Famixcom e eu falar com o Flamingo? Flamingo, esse é meu amigo. Flamingo. Onde fica o banheiro? O Harry ia chegar pra mim e falar, eu sou freelancer. Isso, eu ia dar meu cartão aqui pro meu Celo cartão. E ele ia falar, aqui meu vamos ser cartão. amigos. Então foi muito Gostaria de privilégio amizades. mesmo, cara. Eu acho que a gente teve muita sorte de estar lá, de entrar nesse colégio e de se conhecer, assim, né? Pela popularidade de vocês, eu ia acabar conhecendo lá. Mas foi muito bom, cara. Eu acho que foi privilégio, um ótimo momento ali, uma ótima tempestade nesse multiverso. Nesse universo, não, desculpa. Assim, se você for o Celo, que a gente cresceu junto, né? Será? Podia fazer umas perguntas aí. Não sabemos. Chegou um pouquinho atrasado, então ainda tava lendo, mas... Não sabe, mas foi fazer trilha. O Celo fazendo trilha. Putz. Camisa Achei florida. estranho. Mas era uma trilha segura, tinha corrimão e tal. Cara, relaxa, o Henrique acabou de descrever uma pra mim que ele tinha banho quente e tava a 10 minutos de um mercado, então... Foi fazer camping, sabor camping. Sabor camping gourmet? Ou camping com... Camping gourmet. É o meio termo que a Maia chama.
Ai, caralho. Isso, cara, como vocês. A Europa é outro nível mesmo. Aqui o camping, eu fui no banheiro, tinha uma aranha, cara. Dessa lá, eu fui dar descarga ali, ela saiu enorme. Eu falei, pô, ela tava aqui me acompanhando durante todo o meu serviço, ela tava aqui, cara. Meu Não, aí serviço. a aranha Criança tinha lá, cara. também. A aranha tinha também, mas o banho era banho quente. Mas ela falava tinha- 3 línguas. E Era ganhava em euro. pós-graduada. ganhava em euro. Da sorte que a gente teve, eu acho que o Henrique menciona também. É uma combinação de tudo, né? A questão do ambiente que a gente foi privilegiado de estar, de saber que existe, com a nossa atitude também, de estar aberto àquilo. Eu tenho certeza absoluta que tudo que a gente está falando aqui também, de como o nosso ensino médio foi incrível, tem pessoas do mesmo ano que a gente, do ensino médio, na mesma escola, que vai falar que foi ruim, que não gostou. Cada um tem uma experiência diferente, mas também a forma como que você se abre para aquele mundo, para aquele momento é importante, né? Então, acho que é uma combinação de fatores aí, e como você vai falar, a tempestade perfeita, né? Que permite tudo isso acontecer e criar aí mais de 20 anos de amizade e diversos universos paralelos, não é mesmo? Crescendo cada vez mais e te servindo com qualidade. Isso parece slogan de açougue, cimento, velho, né? sei lá. É. Empresa de ar-condicionado, né? Não sei também. E qual que é a mensagem final disso tudo que a gente falou? Olha, 30 a minha mensagem final... 30 30 segundos. Se hidratem. Valendo! Novamente, se hidratem. Mas as pessoas gostam muito mais da gente quando a gente não tem medo de ser quem a gente é. Quando a gente tenta mudar pra agradar os outros, a gente está traindo duas pessoas, a outra pessoa e nós mesmos. E lâmpada de LED. Use lâmpada de LED. Por quê? Muito bem. Economiza. Economize. Nossa, entendi. Não entendi. Não entendi o que ele tá falando. Eu não entendi, viu, Paulo? Esse meme- Marcelo, manda a sua mensagem. O que você extraiu de insights aí? O que mudou no seu mindset depois dessa conversa aqui maravilhosa com seus amigos de... Não, eu acho que muito que vocês falaram, eu já tinha sentido, mas nunca tinha sido expressado, então foi interessante revisitar o passado e a gente ver como vocês enxergam, né, e como que foi. Eu acho que é isso que o Harry falou, né, a gente tem que procurar ser a gente mesmo, por mais que, não sei, a vida adulta é complicada, né, a gente tem todas as obrigações nossas e o mundo constantemente tenta jogar a gente na caixinha. Assim. Chega a crise de meia-idade, chega a calvície, chega namorado engateando igual cachorrinho e tal. É um monte de desafio que a gente tem. Mas... Um monte de desafio. Mano, o que eu faço? O que eu faço? Mas no fim, a resposta é uma só. E você sabe qual é. A vida é isso. A vida é isso. Era isso que eu tava querendo. Era isso que eu precisava. É Muito isso que eu vim obrigado. buscar. Muito obrigado. Eu também só queria dizer realmente que foi um prazer imenso conversar com vocês. Revê-los é sempre muito bom. Tudo bem que, por enquanto, só aqui online, com essa conversa público, mas em breve nos veremos pessoalmente, né? Mas também foi muito bom realmente ter essa conversa e foi produtivo, foi divertido e produtivo também, porque me fez pensar mesmo nessa aba aberta aqui da minha cabeça que veio lá da Fernanda sobre estilo e popularidade, e realmente também sinto que até hoje em dia... Nossa senhora. O gato... Pô, algo deu muito errado aí, cara. O que aconteceu? O É, gato gatinho. derrubou ao mesmo tempo o aspirador de pó, o ventilador de mesa e quase derrubou a Alexa. Nossa. Caraca, velho. Tadinho. Ele fez isso e depois foi no cagador dele, olha lá. Tá. Eu faço isso também, eu entendo. Você derruba as coisas e vai no carregador também, é isso. Saiu Que correndo ele no fica banheiro. escondido. Parece uma nave espacial. Aí ele fica escondido lá dentro. O que eu ia falar agora? Aí foi errou. Ai, ai. Não, eu queria dizer que acho que eu sinto isso até nos dias de hoje. As pessoas, no trabalho mesmo, em corporativo, né? Tipo, é escritório e tudo mais. As pessoas que eu sinto mais admiração são as pessoas que eu vejo que são mais elas mesmas. E que não
não se conformam, entre aspas, num certo padrão. Normalmente as pessoas que saem um pouco do padrão, e a gente vê que elas são elas mesmas, né? E que a gente acaba tendo essa admiração, e o que no ensino médio nosso era chamado de popular, né? Esse magnetismo, por assim dizer, né? Vem de lá e essas coisas acontecem até hoje, assim, no nosso dia a dia, né? Então, a nossa camisa florida aqui, que a gente usa de vez em quando, né? O Henrique usa mais vezes sapatênis, bege, que ele curte. Alpargata, papete. Gata. É um ponto importante que o Harry, ele é muito seguro de si, porque o quanto a gente fez bullying com a Alpargata, ele nunca deixou de usar, cara. É isso. isso. Eu admiro muito Pode ele, eu falar o que você admiro, quiser. tipo, É verdade. demais, é cara. verdade. Usaram Sério, muito do Harry. meu estilo, não ligo não. É verdade. É E isso. olha, tem esse magnetismo natural aí, ó, das pessoas, nas pessoas. Então, sem dúvida, é isso. Mas ó, Sustância. eu queria fazer um adendo sobre o que você disse, que eu concordo plenamente, que a gente tem que ser nós mesmos, só que quando isso é uma coisa boa. Assim, no Vai sentido lá. de que assim, nossa, o cara é super autêntico, o cara é um babaca escroto, fala que ele quer pra todo mundo e não mede consequências, entendeu? Não é isso, né? Assim, não é isso de... Não é ser inconsequente, achar que você pode falar assim, não, eu tô sendo eu mesmo, eu sou autêntico. Não, você é só um idiota mesmo, entendeu? Você não bosta. Parabéns. Exato. Se você não eu acho que considera os outros, né? Que isso vai gerar sofrimento pros outros, aí é diferente. vamos fechar com essa mensagem, que é isso. Galera, seja você mesmo, a não ser que você seja um babaca. Então aí não seja você mesmo. É isso. É isso. É isso. Tchau, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê Poema. daqui 2 semanas com algum outro convidado sobre algum outro tema que vai estar na minha cabeça depois desse episódio. Então, para você que ouviu até aqui, muito obrigado também. Tem aí no Spotify, segue no Spotify, segue no YouTube também, que lá tem legenda em inglês e em polonês. Olha só, então compartilhem aí com seus amigos poloneses ou que não falam português. Segue a gente no Instagram, one.morteb. E é isso, a gente se vê na próxima. E um beijo, pessoal. Tchau. Aquele apreço. Aquele apreço. É nóis. É nóis. Mano, o Henrique, a gente vai sair pra comer uma pizza aqui em dezembro. Aí, na hora de pagar a conta, ele vai sair pra gravar um podcast, tá ligado? Eu tenho que ir lá rapidão. Pera lá. Fica aí, Maia, faz minha parte. Cobre essa pra mim. Cobre lá. Beleza? Tô indo lá. Acerta aí pra gente ver. Falou, tchau. Ai, caceta. O Henrique pega o carro e sai cantando pneu assim pra gravar podcast. Mas Mas não, porque eu percebi que trabalhar nem sempre é descansar. Olha aí. Nem sempre, né? Nem sempre.